Pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os suplementos ergogênicos. E eu convidei a minha amiga e colega de trabalho, Marcela Duarte. Ela é nutricionista, especializada em fisiologia do exercício e nutrição esportiva. Marcela, é um prazer te receber aqui para a gente trocar aí informações, experiências, vivências de consultório a respeito desse assunto que hoje é a bola da vez, né? Suplementos ergogênicos, as pessoas querem treinar, querem ter disposição, querem ganhar massa muscular. Então, a gente tem que saber o que a gente vai pôr em cada momento. Exato. Porque, às vezes, a pessoa começa a fazer exercício 2 vezes por semana e quer tomar creatina. Eu falo, não, calma. Calma. Então, Marcela, é isso aí. Um prazer te receber, viu? Obrigada novamente, Cris, pelo convite. É um assunto que a gente gosta muito, né? A gente pratica atividade física, você é incentivadora aí de tanta gente para fazer uma atividade física. É um assunto que rende, é um assunto que conforme a gente vai conversando e vai surgindo coisas novas, né? É um assunto bem legal, mas é importantíssimo você saber o porquê você está consumindo determinado suplemento e se ele funciona mesmo, né, Cris? A gente vê, o pré-treino, o intratreino, o que tem nisso? E a pergunta que eu sempre faço para paciente, você precisa? Mas por que você está tomando um pré-treino, né? Exatamente. Você não come? Como que é a sua alimentação? Você come antes, durante, Exato. depois, né? Então, assim, o que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos falar do whey protein, nós vamos falar da creatina, vamos falar da beta-alanina, gel de carboidrato e cafeína. Sim. Então, o whey protein. Existem N tipos de whey protein, você tem o hidrolisado, o concentrado, qual que é melhor a pessoa comprar, tem situações específicas, marcas, porque a gente sabe que alguns wheys, eles têm muito carboidrato, que pode fazer a pessoa até ganhar peso. Exato. Né? Então, a gente tem que... Então, vamos aí Vamos destrinchar isso. Destrinchar esse whey protein, Marcela. Eu acho que junto com a creatina, que a gente vai conversar, o whey é um dos suplementos mais consumidos, né? E porque ele tem evidência científica, né, Cris? Ele funciona, né? A suplementação de whey já é comprovada, ele é, pelo American College, um suplemento que realmente traz benefício, é por isso que ele é um suplemento ergogênico. Só que a gente tem que tomar cuidado em... Só vamos falar pro pessoal o que é ergogênico, porque às vezes as pessoas não sabem. Boa. O que é suplemento ergogênico? É um suplemento que funciona praticamente, tá? Que ele tem evidências científicas que ele vai garantir performance, que ele vai garantir esse condicionamento que você está buscando, ele vai garantir o objetivo da sua procura desse suplemento. Então, se eu estou procurando um whey, significa que se eu tomar whey eu vou ter um objetivo legal? Claro. Um resultado. Desde que você... Um resultado importante? Claro, desde que você siga a recomendação, né? Também não é uma coisa milagrosa, mas ele, usado adequadamente, ele vai ter uma... E outra coisa que é importante, eu falo pro paciente, mesmo que você não treine, Sim. você pode usar o whey como fonte proteica. Sim. Às vezes a pessoa tá com alguma situação que não tá tendo um apetite. Então, se ela tomar um whey, ela vai ter lá 25, às vezes 30 gramas de proteína. Então, você pode tomar o whey como suplementação de proteína na dieta, mesmo que você não treine. Mas é importante você saber qual que é a combinação aí do carboidrato que tem lá. A prescrição. Risco. Exato, Não é isso? Exato. A dosagem de um whey padrão, né, ela pode ser de 20 a 30 gramas, é uma média de porção, né, de 20 a 30 gramas de proteína. Aonde eu tenho isso também? Em 120 gramas de carne, de frango, de peixe. Então, assim, não consegue consumir isso de carne. A gente tem muita população idosa, população bariátrica, que às vezes não consegue via alimento. Por que não uma suplementação, Sim. Tá? Então, como fonte proteica, o whey, ela tem essa dosagem, só que a gente tem a diferença dos tipos. A gente tem a diferença de um whey concentrado, que é um whey que a gente sabe que vai ter carboidrato, tá? A gente tem um whey isolado, que já isola esse carboidrato, tá? E nesse isolar o carboidrato, geralmente a gente tira a lactose nesse momento, tá? E a gente tem o whey hidrolisado, que é um whey que ele tá como se fosse mais fácil para absorver, né? Ele é um isolado, ele também não vai ter carboidrato, mas ele tem uma absorção mais rápida. E aí, nesse caso aí, para algumas pessoas com problemas de digestão, De ele é melhor, né? De absorção. Perfeito. Atletas, então assim, que eu preciso de uma recuperação rápida, se beneficiaria com hidrolisado. Pessoas que não toleram muito o leite, né? Porque o whey é do leite. Falar que, não, mas eu não tomo leite, mas eu tomo whey. O whey é a proteína do soro do leite. Então, por mais que você tenha um grau de sensibilidade, talvez a escolha certa do whey pode fazer diferença na sua sensibilidade,
tá? Então, o whey é importante em relação a isso e depende no momento. Por exemplo, Cris, eu uso muito whey isolado, já sem o carboidrato, numa dieta que eu tô pensando numa perda de peso, que eu tô controlando via alimentação carboidrato, e aí a pessoa precisa suplementar essa proteína ou tem fome, a proteína dá saciedade. Sim. Eu posso incluir uma fonte de whey isolado, sem essa quantidade de carboidrato, para ser como se fosse um lanche, alguma coisa mais doce, sabe? Então, assim, para a população geral, o whey concentrado tá de bom tamanho, assim? Tá uma boa dica, você acha? Desde que você saiba olhar esse rótulo, tá? Porque a gente tem muito whey concentrado, que é o mais gostoso, porque ele tem mais carboidrato. Ah, tá. Mas geralmente ele tem gordura também junto, tá? Ah, tá mas bom. da população em geral, se a gente for pensar, mas é só meu objetivo, eu faço uma dieta balanceada, eu quero melhorar meu aporte de proteína, posso começar por um whey concentrado? Sim, em acompanhamento, se isso não for mudando a composição corporal da pessoa, não tem problema nenhum. E não tem nenhum sintoma, né? Alguma E para aquela que tá muito focada na perda de peso, aí o isolado seria melhor. Exato. Não é isso? Exato. Perfeito, Cris. Perfeito. Então, eu sempre falo, nós médicos, principalmente que tem essa linha do esporte e a nutricionista, vai saber orientar as principais marcas, né? Sim. Eu, no consultório, eu tenho uma folhinha que eu fiz um resuminho, assim, de dicas alimentares básicas. Eu falo aos pacientes, eu não sou nutri, mas um beabá. Então, lá eu coloco algumas marcas que eu conheço, né? Para poder o paciente também saber onde procura. Porque, às vezes, eles são tão perdidos que eles não sabem nem onde vão para comprar. E, geralmente, vai pro mais barato, né? Que, às vezes, a gente não sabe a qualidade, a procedência. Então, é importante ter uma orientação mesmo para isso. E para algumas pessoas que não sabem, você tem o whey sem sabor, viu, gente? Então, tem muita gente que fala, não aguenta, aquele negócio enjoativo, não sei o quê. O whey sem sabor, você pode pôr em qualquer líquido. Exato. Você pode fazer numa vitamina, você pode pôr num suco de uva. Você pode pôr em receita. Você pode pôr num iogurte. Então, é muito fácil. Exato. Né? Aí, depois que a pessoa tá treinando, com uma certa frequência, comendo proteína, tomando o seu whey, ela quer tomar creatina. Exato. E aí, qual creatina tomar? Creapure, monoidratada, e aí? Tudo igual, na verdade. Os estudos com a creatina a gente faz com a creatina mais barata, que seria a creatina monoidratada, que ela tem efeitos bons, tá? A Creapure é como se fosse uma patente alemã para garantir realmente a segurança do produto, né? Então, ela é como se fosse mais caro, com efetividade 100%, mas tem a monoidratada que a gente pode... 80% a monoidratada, não é? Então assim, dá uma efetividade boa, tá? Mas a creatina, Cris, a gente tinha antigamente, na minha época de faculdade, a creatina era proibida, depois voltou, aí depois virou, não DOP, mas ficou proibida, porque a gente não sabia até que ponto a creatina poderia causar um problema renal, por exemplo. Sim. Veio todos esses mitos, né? E hoje a creatina, ela tá numa evidência científica igual o whey. Então assim, tomou a creatina para benefício de ganho de parte muscular, de vai força, dar certo. Vai funcionar. Vai dar certo, tá? Sim. Claro que envolve você estar numa dieta adequada, já estar consumindo seu aporte proteico, seu aporte de calorias durante o dia. E aí o uso da creatina vai fechar com chave de ouro aí esse processo de ganho de parte muscular, tá? A dose, a gente sabe que é de 3 a 5 gramas. Sim, em média, não é? Isso, para indivíduos que já treinam, tá? Quando a gente tá falando de atletas de competição, que a gente quer aumentar a força rápido, a gente pode usar protocolos maiores, que a gente aumenta essa dosagem para 20 gramas de proteína, fracionada ao longo do dia, para a gente encher esse músculo de creatina. 20 gramas de proteína? 20 gramas de creatina. Tá? Pra gente encher esse músculo aí com essa creatina fosfato, para gerar essa mais energia, né? Então a pessoa acaba ganhando mais força num período mais curto. Então, questão de 10 a 15 dias ela já ganhou força. Períodos específicos em acompanhamentos para pessoas específicas. Sim. Tá? E uma coisa importante, tem paciente que fala assim, eu fico inchado quando eu tomo creatina. Na verdade, isso não é verdade. A gente sabe que ela retém água dentro da célula, não é? Intramuscular. Intramuscular, quer dizer. Exato. Né? Exato. Então, assim... Ela pode aumentar peso, né? Porque sim, por estar segurando essa água, então, por isso, tomar muito cuidado em relação a isso, que é muito questão de peso, de balança. Esse pessoal que tá pensando em só peso de balança, tomou a creatina, eu fiquei pesado. Eu atendo muita gente de maratona que, às vezes... Aqui, assim, a creatina, o princípio dela seria a gente usar para exercício de explosão, exercício rápido, tá? De contração rápida. Mas pensando em todo esse processo de parte muscular, porque a creatina, ela tem que ter um uso crônico. Se o atleta tá nesse planejamento de maratona, nesse ciclo de maratona, óbvio que eu já vou pensar também na qualidade muscular, porque ele vai precisar desse músculo para corrida. Só que no final ele também precisa estar leve.
Então, e essa creatina, por mais que seja uma água boa, uma água que está relacionada com aumento de hipertrofia do plasma, daquilo que precisa para aumento de fibra a longo prazo, pode ser que ele sinta na balança assim, eu tô 2 quilos a mais, tá me atrapalhando na minha performance. Então, Sim. Por isso que a gente fala, são ciclos, são acompanhamentos. A creatina, óbvio, para ter efeito, ela precisa ser uso crônico, mas a pessoa que decide, espero que quem decide fazer maratona, que não invente uma maratona em 2, 3 meses, porque não vai respeitar um ciclo de maratona, mas são períodos, estratégias. A gente fala muito de periodização para uso de creatina, periodização de treino, então cabe super utilizar. O que às vezes eu pego no consultório é assim, às vezes o paciente está usando há muito tempo e não faz exame. Aí você pega lá uma função renal um pouco alterada, então eu peço para suspender uns 2 meses e depois eu refaz e normaliza. Então, muitas vezes eu falo com o paciente, olha, usa de 4 a 6 meses, depois dá uma pausa de 2. Avalia. Depois usa novamente, para não fazer aquele uso assim, tô 2 anos tomando creatina. Exato. Então, a gente sabe que isso, para algumas pessoas, altera. Agora, existe uma indicação de creatina para idosos? Assim, pode ser utilizado. Pode ser utilizado também aumentou a proteína na dieta, tá fazendo exercício. Pode. Você vai dar uma dose menor, muitas vezes. Exato. Mas com orientação sempre do cardio, Sim. do médico do paciente, no caso, não necessariamente o cardiologista. E por quê? Porque muitas vezes os idosos, eles vão ter outras patologias. Alteração de função renal. Já tem uma perda de função renal natural pelo envelhecer, mas não é proibido. Não é proibido. Né? Tem muitos estudos hoje tentando testar em idosos mesmo, tá? Então, perfeito. Porque essa questão de locomoção, o idoso não vai pensar num ganho de parte muscular, ele vai querer ficar forte, mas ele quer ter a questão de conseguir andar sozinho, de levantar de uma cadeira sozinho. E a gente tá falando de exercício de contração rápida. O levantar da cadeira, o caminhar para um idoso é uma contração rápida. A creatina pode ter benefício nesse momento. Perfeito, excelente. E aí agora a gente vai falar sobre a betalanina, que a gente vê que é mais específica da galera que tá lá na musculação, treinando muito. A gente não vê, assim, um boom de betalanina na população geral. Nova, é um grupinho recente. Mais seleto. Exato. Aí que usa, né? Exato. A gente sabe que um dos problemas da betalanina é o formigamento. O efeito colateral. O efeito colateral do formigamento, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho da betalanina, quais seriam as indicações, certo. E pra gente destrinchar um pouquinho esse assunto. A betalanina eu falo que é já do indivíduo treinado, né? Então a pessoa que vai iniciar atividade física dificilmente vai falar, eu quero tomar uma betalanina. Talvez a betalanina esteja num pré-treino que a pessoa queira tomar, tá? Mas ela ir atrás da betalanina é mais difícil. Então é mais para pessoas que já praticam exercício e querem mudar o estímulo, testar uma suplementação nova para ver como vai se sentir. E aí a betalanina ela tem ganhado muita força. Antes a gente falava muito de betalanina só antes de treino, faz antes da atividade física. Hoje a gente sabe que não. Pra gente ter o benefício da betalanina, que é o tamponamento do seu músculo, quando a gente faz atividade física, a gente libera íon H+, que está relacionado com essa dor muscular, que é boa. Eu falo que toda inflamação muscular, ela é boa, a gente precisa dela. Mas a betalanina, ela pela ingestão, ela libera mais a carnosina, que é com outro tipo de substância que está relacionado com esse tamponamento que a gente fala. Então, você tem menos dor. Sim, esse tamponamento, gente, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês aí, porque assim, quando você começa a fazer exercício, se é um exercício muito leve, o corpo fica equilibrado. Então, você produz, você entra numa acidose, que é um desequilíbrio, e o corpo vai lá e tampona, porque a gente tem esse sistema tampão. Então, o exercício leve, ele não serve de resultado, ele não vai te dar grandes resultados, porque o que você desequilibra, o corpo equilibra, e você fica ali. Exato. Quando você aumenta, você começa a produzir mais ácido, Exato. O corpo desequilibra mais e o sistema tampão começa a ficar comprometido. Exato. E aí você vai aumentando a carga de esforço, aí você começa a respirar ofegante, por exemplo, que é uma forma de tamponar. Porque a respiração ofegante vai liberar também CO2 e a água e vai ajudar nisso. E aí chega uma hora que você faz um esforço tão grande que o tampão nada consegue estabilizar isso. E é a hora que o paciente chegou no seu limite. Sim. Mesmo que ele queira, não vai mais. Como diz o meu professor da pós, quebra. Não tem jeito. Você vai quebrar. Não vai dar. Então,
Acho que é isso que você queria explicar. É isso que eu quis dizer. Quando você desequilibra o corpo e aí ela tenta tamponar, ou seja, ela tenta Reduzir ajudar isso. você a fazer mais. A percepção de esforço diminuir. Então você fala assim, olha, eu tô pegando mais peso e nem tô sentindo que eu tô fazendo tanta força. Ou eu posso, eu aguento fazer mais uma repetição. Isso significa o efeito tamponamento da betalanina, tá? Então, esse é o princípio dela. A gente sabe que o efeito adverso dela é a parestesia, esse formigamento, coceira, né? E muita gente associa assim, se não tá me dando essa coceira, não significa, não tá fazendo efeito. Sim. E assim, não tem nada a ver, né? Eu falo que é o efeito placebo. Então, achar que funciona, que ela só tá funcionando se tiver esses efeitos, não. Esse é o efeito colateral dela. Que se você não tiver, é ótimo pra você. Exato, melhor. Quem já teve você. sabe como dar uma condição ruim. Você se coçando toda com esse formigamento. E outra coisa que a gente não falou, igual a creatina, que você pode tomar qualquer hora. E independente se você treinar, a betalanina também, né? Exato, exato. A creatina, a gente sempre fala pra consumir sempre com carboidrato, pra gente melhorar a absorção, mas você não pode faltar. Então, você precisa consumir todos os dias, a dose diária. E a betalanina, Cris, exatamente. Uso crônico, todos os dias. E, na verdade, a gente às vezes fraciona, dependendo das doses. A dose de betalanina, ela começa de 3,2 a 6,4. Tá. E aí, a gente geralmente fraciona 2, 2 e 2. A gente pode ir aumentando as quantidades. A gente começa com 3,2. Sentiu? Não senti muito, a gente pode ir aumentando. Legal. Pode ser ao longo do dia, não precisa ser de uma vez também. Então, gente, se vocês não são atletas, estão começando, Calma. Esquece betalanina por enquanto. Betalanina é lá na frente, na hora que você tiver mais evoluído aí nesse processo do exercício. Exato. Tá? Aí, a cafeína, que assim, todo mundo... a cafeína é legal, porque assim, ela diminui a sensação de esforço. É aquela história da gente acordar de manhã e falar, eu preciso de um café. Né? Depois do café, eu sou alguém. Antes, eu não sou ninguém. Né? Então, tem gente que percebe uma melhora quando vai treinar. A gente sempre fala que você deve tomar a cafeína uns 30 minutos antes do treino, para ela dar uma disponibilidade, né? Mas sabemos que muita cafeína na parte cardiovascular, taquicardia, elevação da pressão, sensação de mal-estar, né? Então, assim, tem uns pré-treinos que tem 400 miligramas de cafeína, que é uma bomba. Porque eu falo, o café, gente, ele tem em torno de 70, 80 miligramas de cafeína. Expresso, né? Um ainda expresso. Mais forte. Então, se você toma 5 expressos no dia, você vai estar tomando 400 miligramas de cafeína. Que já é uma dosagem alta. Sim, mas imagina você tomar 5 expressos de uma vez. Exato. Porque esses pré-treinos é isso. Então, assim, o meu enteado, uma vez ele falou, tô tomando pré-treino. Eu falei, manda o rótulo. Era um rótulo escrito assim, Insane. Falei, Jesus. Panic. Aí eu falei, eu quero ver o rótulo. 400 miligramas de cafeína. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tá doido? Não vai usar isso, não. Aí ele falou assim, isso é uma bomba. Aí ele falou assim, por isso que parecia que a minha alma saía do corpo quando eu tomava isso. Acelera. Mas assim, qual que é o efeito aí nessa performance? Assim, não falando do atleta de alta performance, não. mas pra galera que vai pra academia, que quer... O que seria, assim, uma coisa legal, assim, dos benefícios dela? A cafeína, ela também tá no nível A, então, assim, ela tem evidência científica, tá? Principalmente no esporte. Ela também age no nosso sistema nervoso, bloqueando a ação da adenosina. Então, essa percepção de esforço, de cansaço, a gente liga como se fosse essa cafeína nesse receptor. Então, liga menos a adenosina, que está relacionado com esse cansaço, e liga mais cafeína. Então, ela é mais estimulante, tá? Pensa, você tá menos cansado, a sua percepção de esforço vai diminuir. Então, você vai, teoricamente, melhorar essa percepção. Você fala, não, dá pra fazer um pouco mais. Então, ela tem esse efeito também, principalmente nível central. Então, sempre aqui, tá? Por isso que ela é estimulante, por isso que a gente também tem que tomar cuidado com esse excesso. Mas, Cris, a gente tem que pensar em outros alimentos, que você já comentou até do café, que também tem cafeína, né? Os pré-treinos sempre tem cafeína, né? Uma dose boa é 200 miligramas, né? O que a gente trabalha? A gente trabalha muito de 200, a partir de 200. Na verdade, a gente fica 200, 250. Se a gente for por quilo de peso, na nutrição, a gente prescreve muito por quilo de peso, né? Então, a gente fala de 3 a 6 miligramas por quilo de peso
tá? De recomendação aí de cafeína, a gente consegue trabalhar nessa dose. E a gente pode pôr essa cafeína ao longo do dia, foi o que a gente estava falando. Você não pode consumir de uma vez, você não tem benefício do excesso de uma vez. Ela é interessante no exercício, quando a gente acaba mudando a cada 1 hora, então exercícios mais prolongados, né? Então, às vezes você vai fazer uma musculação, você tomou o seu cafezinho preto, nem tem necessidade de você tomar um estimulante. Não, eu vou fazer um exercício com uma duração maior, vou combinar uma natação com uma musculação. Ah, eu acho legal, às vezes, você pensar em alguma coisa no meio. Quando eu vou correr, eu tomo uma cafeína. Então, eu acordo, tomo um café, faço né, como um carboidrato. Um carboidrato, né? Como um pãozinho com geleia, para ter o carboidrato para corrida. E tomo um pré-treino, porque eu vou correr lá 1 horinha, 10 quilômetros. Suficiente. Então, assim, tranquilo, né? Mas tem paciente que tem uma sensibilidade maior e não se sente bem. Tudo bem. Exato. Mas você pode usar com segurança. Agora, se você tem arritmia, se você tem taquicardia, se a sua pressão está descontrolada, você não vai tomar cafeína pré-treino. Né? Eu tenho casos de paciente que que treinam bastante, que faz prova de endurance mesmo, que ele mascara muito a frequência cardíaca, né? Então a pessoa tem essa percepção de que, nossa, minha frequência tá muito alta, tá tomando uma dose mega alta de cafeína, óbvio que a sua frequência vai estar alta e você vai estar sempre cansado. E aí quando a gente fala, tira a cafeína antes do treino, vê como você vai se sentir, ou trabalha com doses menores. Aí eles até falam, melhora, mas eu queria ter esse efeito maior. Esse efeito maior é a longo prazo, é o exercício que vai proporcionar, né? Exatamente. Então, não é a quantidade de cafeína, é como você colocou essa cafeína ao longo do dia. E eu tenho muito paciente que toma energético, né? Chamate, chimarrão. Tá cheio de cafeína. Tá cheio de cafeína. Chocolate tem cafeína. Você sabe que eu tenho um paciente que ele tava super hipertenso e ele tomava chimarrão direto. Exato. Aí eu mandei ele, falei pra ele, vamos diminuir. E a gente ajustou e deu certo. Eu falei, tá vendo? Menos é mais. Exato. Né? Bom senso. Equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio. E agora, pra gente finalizar, o gel de carboidrato. Que, assim, eu uso quando eu vou fazer corrida, né? Depois de 30 minutos aí que eu tô correndo, eu uso pra, né, assim, pra ter mais energia pra terminar a corrida. Mas no caso das pessoas que vão pra academia e ficam muito tempo lá, é interessante, né? Na verdade, a gente pode pensar na alimentação prévia dela, né, Cris? Você mesmo falou, antes de fazer uma atividade física, eu como meu pão com geleinha, que é fonte de carboidrato. Então, tem necessidade de fazer uma atividade física e levar um gel? Depende da duração da atividade física e depende da sua condição. Tem gente que não gosta do sabor. Tem gente que fala, a textura não é legal. Hoje existem as bebidas isotônicas também, né? Que às vezes diluído na água, a gente consegue melhorar aí essa quantidade de carboidrato, né? Legal. Mas tudo é o que você consegue pôr antes, para garantir uma oferta de energia equilibrada durante a atividade física, né? Então, durante o exercício, a gente sabe que a principal fonte, principalmente se for no exercício aeróbico, tem que ser vindas do carboidrato, do glicogênio, né? A gente tem que poupar esse glicogênio, então a gente usa essa fonte de glicose antes e a gente pode pôr períodos depois de carboidrato, pra gente poupar cada vez mais músculo e glicogênio. Eu acho que assim, pra população geral, que vai treinar, fica na academia 1 horinha, gel de carboidrato é desnecessário. Você come antes, chegou em casa, proteína pós-treino de força pra fazer músculo. E aí você vai comer um carboidrato junto com a proteína no pós-treino. Agora, se você tá treinando mais de 1 hora e meia, vai correr na rua, né, Cris? Vai correr, vai ter um desgaste maior, né? Eu calculo, meia hora de corridinha, vou lá, gel de carboidrato pra terminar a prova e é isso aí. Então, assim, eu acho que a questão maior aí para a população geral é o whey, a creatina, a beta-alanina vai ficar aí para um passo lá na frente, e a cafeína aí dependendo do contexto, ser testado, exato. E o gel de carboidrato. Então, eu queria finalizar, porque a gente tem a Marcela comentou dessa classificação da American College, sobre esses níveis de evidência, né? Que a gente tem classificação A, B, C e D. Exato. Então, a classificação A, ela é aquela que está sedimentada, que tem melhora, que tem estudo. E a B, um pouco menos, mas já mostrando benefícios. Nas outras classificações, né? A C e D, já fica uma coisa assim, eu acho que é bom pra mim, pro outro não é, mas assim, não tem um peso significativo. Vou dar um exemplo da C. O BCA tá na classificação legal. C. Muita gente de início tomava BCA, né? Então, assim, hoje não vai fazer diferença. A gente já tem esses aminoácidos no whey, né?
na alimentação. Exatamente. Eu falo, olha, não gasta dinheiro com o seu BCA, porque você já tem ele no whey, não tem grandes comprovação científica, mas muitas vezes é difícil convencer essa galera que gosta do suplemento, que eles querem que eu não tomar tudo. E eu sempre falo, o suplemento é caro, a gente tem que ver o que é necessário, o que vai fazer diferença no seu desempenho, no seu objetivo, para atingir o seu objetivo, né? Então, assim, gente, eu adorei falar disso, cada vez me envolvo mais, e eu acho que a gente só agrega conhecimento para ajudar o nosso paciente, porque nós médicos, a gente tem que estudar para levar o conhecimento para os pacientes. Porque quanto mais eles conhecem, eles vão poder ser mais parceiros nesse tratamento. Cris, né? Exato. Então, assim, a gente vai fazer outros, porque a gente tem muito assunto para poder falar. Eu vou chamar a Marcela aqui várias vezes. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Marcela por esse papo. Quem assistir o podcast no YouTube, se quiser jogar algumas perguntas lá, a gente depois vai selecionar as perguntas para fazer um outro podcast sobre as perguntas, a gente fazer as perguntas e respostas. Porque aí a galera acaba curtindo mais, se envolvendo mais, ou às vezes faríamos até um ao vivo, para o pessoal interagir mais. Então, assim, o recado que eu dou é esse. Veja o que você quer, qual que é o seu objetivo, procure um profissional que tenha conhecimento, que entenda o seu processo e vá devagar. Não adianta, é igual eu falo, a gente não perdeu peso de um dia para o outro, não ganha peso de um dia para o outro. Se está fazendo tudo errado, não vai começar a fazer tudo certo de um dia para o outro. Tudo é um processo. E os suplementos, eles também são assim. Você come direito, faz exercício. Aí depois você põe o suplemento. E aí você vai, uma hora você toma uma coisa, outra hora você toma outra. Exato. Então, Marcela, gostaria que você desse uma mensagem final aí também, falasse das suas redes, para as pessoas também interagirem com você depois. Sim. Espero que a gente possa ter ajudado aí o pessoal com esse assunto tão gostoso e tão atual e tão bola da vez, né? A gente tá tendo esse aumento, né, de praticantes de atividade física, isso é ótimo, o pessoal saindo do sedentarismo, né, Cris? Você incentiva sempre, mas não feliz. Que seja 30 minutos, a gente fala muito, atleta, mas a pessoa que já sai da zona de conforto para fazer uma atividade física, não que seja um atleta, mas ela já está sendo diferenciada. E ainda quando ela quer cuidar da alimentação e melhorar a saúde, né, é esse o caminho, né? É ter uma conscientização em relação à melhora de qualidade de vida, a longevidade que a gente fala hoje em dia. A gente tem que pensar pra frente, né? Sim. Eu tenho muito paciente, muita mulher principalmente, menopausas, que elas vêm e falam assim, eu não gosto de fazer musculação. Chega uma hora que fala, isso não é mais opcional, isso não vai ser obrigatório, né? A gente precisa construir músculo, né? Então, já foi essa de que a atividade física é só para emagrecimento, não é para qualidade de vida, saúde, E aí, quando a gente tem estratégias que podem melhorar e potencializar com suplemento, vamos utilizar sim, vamos organizar, sempre orientado, né? A gente tem momentos aí que a gente pode usar um, usar outro, mas é o que faz realmente a mudança de estilo de vida, ela ser consciente dessas mudanças, e ela enxergar essas mudanças, né? Ela ver esse processo evolutivo, não só pensar no final, mas tudo que ela passou e como o corpo tá respondendo bem. Isso é gratificante pra gente como parte clínica, né? Nem me fale. Mas obrigada pelo convite. No meu Instagram eu falo bastante sobre parte de nutrição esportiva, né? Então, sobre gel de carboidrato, cafeína. Então, na minha rede social, eu tenho o meu Instagram, Marcela Duarte Nutri, e a gente pode conversar por lá também. E voltaremos em breve, obviamente, para falar sobre qualquer coisa de nutrição, porque a gente é apaixonada por nutrição e você dando essa oportunidade melhor ainda. Não, foi ótimo. Então, é isso mesmo, gente. O recado é esse. Faça exercício físico, se movimente, se alimente. Eu lancei agora, dia 18, com o meu grupo de exercício, né? De corrida, no WhatsApp que eu tenho, o desafio de 30 dias de exercício físico por 30 minutos. Então, a gente vai finalizar dia 17 de dezembro. E aí, eu achei super providencial, porque nas festas, aí, esse período de muitos eventos, né? Muitos eventos, muita comilança, enfim. Então, isso aí acabou ajudando. Então, assim... eu tenho um grupo de corrida lá, Cardio Run, doutora Cristina Milagre, para trazer as pessoas para o exercício. E quando as pessoas vêm e trazendo as suas histórias, a sua melhora de bem-estar, de sono, de qualidade de vida, a gente pensa
que a gente está fazendo o nosso trabalho. A gente é médico para melhorar a vida das pessoas, a gente não cura ninguém de nada, a gente orienta, a gente dá conselho, a gente acolhe, porque às vezes a pessoa chega e fala, não consegui fazer nada que você falou. Eu falei, peraí, vamos começar. Exato. Por que você não conseguiu? Então, assim, sempre é tempo de começar. E não seja tão rígido com você. Comece devagar, vai fazendo escolhas mais inteligentes, comece a se movimentar mais. Então, é isso. O recado aqui é esse. A gente está aqui para ajudar, trazendo informação para você, paciente, atleta. E foi um prazer esse papo e espero que a gente possa ter outros. Com certeza. E, mais uma vez, agradeço aí a sua contribuição tão rica, tão embasada na ciência e realmente parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Parabéns para você.